O ruim é que demora às vezes. Pronto, agora sim, agora está gravando. Meus amores, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa aula de estudo orientado. Estamos com 18 pessoas até o momento, esperar ver se chega mais alguém, né? Se chegar, ótimo. Essa aula vai ser bem interessante. Vocês leram o que eu coloquei lá, aquelas informações que eu coloquei no grupo de vocês, antes da aula? Não? Pode usar o microfone. Não? Poxa. Repita a pergunta, por favor. Vocês leram aquelas informações que eu passei no grupo de vocês, junto com o link da aula, sobre o tema da aula, os objetivos da aula? Fizeram essa leitura? Estudar por quê? Uhum. Estudar? Por quê? Por que estudar? Né? Então, esse é o tema da nossa aula. E o objetivo, né, vai ser apresentar para vocês do que se trata o estudo orientado, como é que essa aula estudante orientada deve acontecer, o que eu posso fazer e o que não posso fazer dentro das aulas de estudo orientado, e refletir sobre a importância do ato de estudar. Então, basicamente, esses são os objetivos da nossa aula. Vou aqui colocar para vocês o slide. Creio que vai começar a aparecer agora. Pronto, apareceu. Então, aqui nós temos nossa aula de estudo orientado. É uma aula que não é uma aula tão longa, mas é de extrema importância para a gente entender e ter um norte de como é que eu vou participar e como é que eu vou desenvolver as minhas atividades dentro do estudo orientado. Qualquer dúvida de vocês, vocês podem utilizar o chat. Na verdade, use o chat, não use o microfone, porque quando eu estou explicando, às vezes eu deixo o chat, eu fico olhando um pouco para o chat. Então, use o microfone. Se for falar mais de uma pessoa, levanta a mãozinha, o recurso da mãozinha está aí para ser usado mesmo. Não tenha pena de apertar no botãozinho do levante a mão, tá certo? E vamos lá. Os objetivos da nossa aula eu acabei de apresentar, né? E aqui eu trago já um ponto interessante, né? A importância, por que é importante o autoconhecimento? Todo mundo sabe o que é autoconhecimento, não é verdade? É o fato de você conhecer a si mesmo. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. E, por incrível que pareça, muita gente não se conhece. Tem muita gente que fica surpreendido com coisas que poderia fazer, consegue fazer, mas que achava que não conseguiria fazer. Não é verdade? Então, o autoconhecimento é muito importante e esse autoconhecimento ele é muito trabalhado dentro das aulas de PV, de projeto de vida. Né, ter domínio sobre as boas razões, por isso que eu destaquei aqui o nome boas razões, ter domínio sobre as boas razões de o porquê estudar é uma prática de autoconhecimento. Você tem que saber o que está te motivando à prática do estudo. Qual é a tua maior razão? Qual é a tua maior motivação para que você utiliza para te motivar para a prática do estudo? Você sabe? Se não sabe, é bom vocês começarem a refletir um pouquinho mais, para se conhecer um pouquinho melhor, para ver quais são os teus sonhos, quais são os teus objetivos. Você tem que colocar esses sonhos, essas tuas metas, os teus objetivos, como pontos motivadores do teu estudo. Infelizmente, para quem não nasce em berço de ouro, o estudo é um caminho bem interessante. Nós vimos isso daí em aulas passadas, né? Então, ter domínio das boas razões de o porquê estudar é uma prática
de autoconhecimento, que atua primeiramente como uma injeção de motivação, como eu tinha acabado de falar, e a longo prazo se personifica em metas a serem alcançadas. Então, primeira coisa que vocês têm que ter consciência é de que vocês precisam se conhecer. Vocês precisam saber o que vocês gostam, o que vocês querem da vida profissional de vocês, o que vocês querem dos relacionamentos sociais que vocês têm com os amigos, com a família, com o namorado, a namorada. Vocês precisam se conhecer. Vocês precisam ver quais são saber aquilo que move vocês, para então definir estratégias que são importantes para alcançar os objetivos de vocês. Certo? Então vamos lá. Olha só. Encontrar um sentido no ato de estudar é bater asas em um voo rumo aos sonhos. Porque é necessário encontrar esse sentido no ato de estudar. Estudar é chato. Não é fácil, não. Nem tudo o que nos traz prazer, a maioria das vezes, das coisas que nos traz satisfação lá na frente, que nos dá uma sensação de prazer, muitas das vezes o processo para se alcançar aquilo dali não é um processo fácil. E o ato de estudar, a rotina de estudos, não é fácil para ninguém. Às vezes a gente observa as pessoas, os resultados que as pessoas têm e esquece do processo que ela passou para levar, para conquistar aquilo. A gente vê a pessoa com sua casa, seu carro, seu emprego, sua formação, né? Cursando engenharia, cursando medicina, cursando direito. E às vezes a gente não para pensar o processo de dedicação, de tempo que ela separou, as coisas que elas tiveram de abdicar para poder conquistar aquilo dali, conquistar o espaço delas. Então, primeiramente, vocês precisam se conhecer e encontrar o sentido principal, aquilo que vai motivar vocês para o ato de estudar. Use o estudo como uma ferramenta para alcançar o seu projeto de vida. Projeto de vida é aquilo que você quer para o futuro. Vocês já sabem, falando de projeto de vida, vocês já sabem, já têm definido quais são as profissões, o que é que vocês querem, como é que vocês querem estar daqui a 10 anos? Ítalo disse que sim. Mais alguém? Só Ítalo tem essa consciência do que ele quer ser, qual é a profissão que ele quer seguir. Gi também colocou que sim, né? Emily. E aí, eu quero ouvir de todos, já que temos poucas pessoas na aula, então eu quero ouvir de vocês. Vitor Nascimento também colocou que sim, já tem bem definido isso daí. E aí, Jaiane, Ana também disse que sim, Jaiane também. João Rafael. Que bom. Tem alguém que tem dúvidas ainda de qual caminho vai seguir, como vai ser a sua vida profissional, acadêmica lá na frente? Gabriele Dantas colocou eu, tenho dúvidas ainda. Ótimo. Então, nós estamos aqui no segundo ano, é bom a gente já parar. Emily Vitória também falou que ainda não tem bem definido nessa questão. Então, é bom nós pararmos para refletir um pouquinho no que nos motiva. O primeiro ponto é o que me deixa feliz. O que é que deixa vocês felizes? Qual é aquela profissão que arranca o brilho no olhar de vocês, que vocês olham e digam, eu queria ser isso. Né? Às vezes, é algo que vocês já fazem no dia a dia de vocês, né? Algo que desperta o prazer de fazer determinadas coisas no dia de vocês. Isso daí pode ser um gatilho para vocês descobrirem o que vocês querem ser no futuro e qual caminho trilhar, né? Então, esse momento de autoconhecimento é de extrema importância. Vocês precisam
encontrar e perceber as coisas que lhes dão prazer, que lhes motivam, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó. Pegue uma capa, vista ela e voe, né? Se aproprie daquilo que motiva vocês para chegar onde vocês querem. Vista essa roupa, né? Se for a roupa do estudo, vista essa roupa do estudo. Se for a roupa do empreendimento, vista essa roupa, certo? E faça de tudo para alcançar. Siga seu caminho, trilhe seu caminho, trace suas metas, seus objetivos para chegar até lá. Então vamos lá, olha só. Professor, no meu caso não Dúvida? vai ser capa não, vai ser colete mesmo. Ótimo, perfeito. E aí eu já venho com um questionamento para vocês que estão aqui na aula, né? O que é para vocês o estudo orientado? Eu sei que vocês já vêm do primeiro ano, mas esse momento de estudo orientado foi conturbado nesse período de pandemia, nesse período de aulas remotas, mas eu quero trazer uma aula de estudo orientado que se aproxime o máximo possível do estudo orientado que nós teríamos no presencial, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é estudo orientado para vocês? Agora eu peço que vocês usem um microfone, porque como a aula está gravada, fica melhor para quem vai assistir depois. Emily colocou aqui que só aprendeu a como organizar a rotina. E aí, Emily, essa forma de organizar sua rotina melhorou para você? Você usa essa organização até os dias de hoje? Emily disse que melhorou sim. Gabriele Dantas colocou o seguinte, ó, estudo orientado é para autodescobertas e organização que precisamos para chegar nos nossos objetivos. Perfeito, é isso daí também, né? Então, organização e autodescoberta, né? Mais alguma coisa? Alguém quer complementar? A gente está chegando lá, estou gostando. Vamos lá, mais alguém quer complementar? João Rafael? Não, tipo, pra mim estudo orientado é, no geral, o que todo mundo tá falando. Mas eu não tenho essa prática bem definida do estudo orientado, como as pessoas querem, categorizada. Mas eu faço meu estudo orientado em relação aos assuntos didáticos da escola. E de noite, antes de dormir, eu tenho meu estudo orientado, mas sobre as coisas que eu acho essencial para mim aprender. Eu dou aula de música e faço aula de teatro. Então, eu estou sempre pesquisando sobre essas coisas e coisas parecidas do tempo. Eu gosto muito de arte. Aí, meu estudo orientado, assim, que eu gosto mesmo é voltado para isso, tirando o didático. Ótimo. Evelyn, você quer me dar aí o seu conceito sobre estudo orientado, o que é estudo orientado para você? Augusto colocou o seguinte, é um método de gestão das escolas de ensino médio em tempo integral. Também é isso daí, né? Olha só, vamos dar continuidade aqui para a gente não perder tanto tempo. O que é estudo orientado? O estudo orientado é um espaço, trata-se de um espaço que é ofertado para o aluno para a realização de quaisquer atividades relativas às necessidades exigidas pelos estudantes, né, pelos estudos deles. Então, é um espaço que a escola disponibiliza dentro da carga horária para que esses alunos eles possam fazer qualquer tipo de atividade que é exigida pelos seus estudos, né? Dentro das aulas de estudo orientado, o estudante ele vai aprender técnicas, então ele vai aprender técnicas, vai aprender métodos, vai aprender procedimentos para a organização da sua rotina, para a organização da sua prática de estudo, para planejar, vai aprender a planejar e executar o seu estudo, certo? Então,
O estudo orientado, ele é um espaço criado dentro do CEP, né, dentro das escolas, principalmente as escolas de tempo integral, que destinam esse momento para a realização, a execução, o planejamento, né, de diversas atividades. Quando eu falo atividades, vocês vão começar a entender aqui que a gente não está se tratando apenas de responder questão. Não se trata, estudo orientado não se trata de um momento só para você responder questão, certo? Eu quero desmistificar isso daí, eu quero deixar isso daí muito claro para vocês. Mesmo porque na aula passada nós vimos que estudar e fazer atividade não é a mesma coisa, né? Então, estudo orientado é um tempo destinado para o estudo, né? E dentro desse estudo entra atividades, né? E algumas práticas, como realizar a correção de questionários, né? E dentre outros pontos aí, que nós vamos aprofundar mais para frente. Ficou claro isso daqui para vocês? Sim. Então, pronto, só revisando. O estudo orientado é um espaço criado pela escola para que vocês possam realizar qualquer tipo de atividade, certo? Desde que essas atividades estejam contempladas, né, no cronograma de estudo de vocês. E aí, dentro do estudo orientado, nós aprendemos a fazer técnicas de estudos, novas técnicas de estudo, né, como melhorar a forma que eu estudo, como organizar o meu estudo para que ele se torne mais eficiente, para que eu aprenda de forma mais rápida, mais fácil, né? E é um momento destinado para a aprendizagem também de procedimentos que eu posso aplicar no meu planejamento e na execução dos meus estudos. Então, estudo orientado é isso daí, né? Para que serve o estudo orientado? Olha só, o estudo orientado é um ponto importantíssimo aqui. Ele serve principalmente para desenvolver o autodidatismo, o didatismo e o construtivismo. Professor, mas o que quer dizer cada uma dessas coisas? Presta atenção. O estudo orientado ele serve primeiramente para o autodidatismo, que é aprender a aprender. Você vai aprender a estudar. É o momento aqui você aprende a estudar, certo? Porque às vezes a gente acha que estudar é só só fazer uma leitura, a gente às vezes acha que estudar é apenas responder uma atividade, e nós estamos vendo nas aulas de estudo orientado que estudar não é só isso. Então, a gente precisa aprender a aprender, né? E aí é onde entram as técnicas para melhorar a eficiência do estudo de vocês, os procedimentos, né? Os métodos que podem ser aplicados para facilitar a prática do estudo. Então, para que serve o estudo orientado? Para desenvolver o autodidatismo. Ficou claro esse primeiro ponto? Ótimo. Outro ponto, né, do estudo orientado. Para que serve o estudo orientado? Serve para desenvolver o didatismo. Didatismo não é a mesma coisa de autodidatismo, não, professor? Não. Olha só. Autodidatismo é você aprender a estudar. É algo seu, certo? Você vai aprender a estudar. O didatismo é aprender o ensinar. Então, dentro das aulas de estudo orientado, o aluno ele aprende também a repassar os conhecimentos que ele aprendeu dentro da sua rotina de estudo para um outro aluno, para uma outra pessoa que não está conseguindo compreender aquela informação, aquele conteúdo que foi passado em sala de aula. Então, é um momento que é reservado para o didatismo, e eu quero trabalhar isso aqui com vocês. Quando a gente trabalha o didatismo, a gente trabalha a autonomia, o protagonismo, né? E a gente quer ver os alunos eles sendo protagonistas de suas próprias histórias. Então, dentro do estudo orientado, nós vamos desenvolver o didatismo, que é o aprender ao ensinar, né? Então, dentro do estudo orientado, nós podemos trabalhar aquela questão de fazer monitoria. Vocês sabem o que é uma monitoria? É quando um aluno, por exemplo, ele se disponibiliza para ensinar algo a outro aluno, para orientar um outro aluno,
né? Então, João Rafael levantou a mão aqui, pode falar, João. Antes de eu saber qual profissão que eu queria fazer, eu aprendi por causa de um trabalho de didatismo que teve lá na escola. Eu não sabia que o nome era esse não, mas já que você está dizendo, então é esse. Agora você Aí, associou. associei. A gente fez um trabalho lá que cada um ia expressar qual profissão queria ser por 3 dias ou uma semana. E eu passei uma semana dando aula na escola onde eu estudava. Tava dando aula de História e Religião. Aí foi aí que eu descobri que eu queria ser professor. E eu percebo que eu aprendo 80% ou quase. É porque eu não gosto de aumentar muito, mas eu acho que 80% eu aprendo mais quando eu ensino. Eu, além de eu ter o amor por ensinar, eu acho que, sei não, a cabeça abre mais em relação ao assunto. Sim, isso daí é um ponto que você tocou, que é um ponto extremamente sensível. Quando a gente apenas lê, eu vou até procurar na internet, eu acho, aqui para vocês, para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar para vocês. Olha só, encontrei. Deixa eu abrir. Nossa. Opa. Ótimo. Deixa eu compartilhar a tela agora. Vou compartilhar só para mostrar esse ponto aqui importante que você tocou. Apresentar uma guia. Olha só que interessante. Tá dando para enxergar? Não, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Pronto. Pirâmide. Pronto, melhorou, eu acho. Odeio esse negócio de cookies. Olha só. Como aprendemos, né? Métodos ativos e métodos passivos. Certo? Quando eu faço apenas a leitura de um documento, eu aprendo 10%. A possibilidade e a chance que eu tenho de aprender uma informação, de eu guardar aquela informação, é de 10% apenas. Quando eu junto a prática de ler e a prática de escutar, né? Quando eu, por exemplo, eu faço a leitura só em pensamento, eu tenho a possibilidade de guardar essas informações de 10%, né? Quando eu faço a leitura e eu falo ao mesmo tempo, né? Quando eu faço a leitura verbal, eu tenho uma possibilidade de aprendizagem aumentada. Por quê? Porque o estímulo é maior. Quanto mais estímulo você der, maior é a aprendizagem. Então, é 20%. Né? Quando eu vejo, então, quando eu leio, escuto e vejo. Por exemplo, o ver aqui está muito relacionado a um vídeo. Por exemplo, que você assiste de um professor ensinando, de alguma coisa. A possibilidade de você ter de aprender aqui é de 30%. Ver e escutar. Quando você vê também, além de ver imagem, você vê a explicação, que é o que está acontecendo aqui na nossa aula, a possibilidade de vocês aprenderem, de vocês reterem uma determinada informação é de 50%. Aí nós vamos agora para os métodos que são mais eficazes na questão do estudo, né? Que é os métodos ativos. Olha só, conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater, você tem a possibilidade de aumentar em 70% a retenção daquelas informações. E você tornar essas informações, né, mais clara, né, e mais fácil de acesso depois, posteriormente. Então, quando você faz uma roda de conversa, por isso que eu busco tanto a participação de vocês na aula. Porque quando vocês participam, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos conversando. Quando eu faço perguntas, quando alguém faz perguntas para vocês, vocês começam a pensar sobre aquele tema e responder, a gente está trabalhando isso aqui, ó, métodos ativos. Então, isso facilita muito, ajuda muito na fixação dos conteúdos para vocês. Aí, quando a gente vem para aqui, ó, escrever, interpretar, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, demonstrar, praticar e diferenciar. A aprendizagem aqui já é
degrau acima, é de 80%. Por quê? Porque aqui você já vai fazer um resumo do que você viu em sala de aula. Então, quando você começa a fazer um resumo do que, acabou a aula, eu vou fazer um resumo aqui do que foi trabalhado em sala de aula. Aí eu fiz a leitura de um livro, eu vou fazer um resumo aqui do que o livro estava falando, né? Tem uma imagem aqui, essa imagem falava sobre isso, isso, isso. Você está interpretando aquela imagem, você está interpretando aquele texto, né? E quando você faz isso, você aumenta, né, as chances de você dominar ainda mais aquele conteúdo. E o modo mais eficaz, explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar. Quando você faz explicar, o que é? É passar para outras pessoas, é ensinar. Então, quando você passa a ensinar, é onde você tem a maior chance de aprender e ampliar aquele teu repertório sobre aquela temática. Viu como é interessante? Então, por isso, Rafael, que quando você parou para ensinar durante uma semana lá, você aprendeu muito mais, você percebeu que aprende-se muito mais. Então, quando a gente começa a ensinar, a gente aprende muito mais ensinando. E isso é um ponto que eu quero trazer para vocês dentro das nossas aulas de estudo orientado. Eu quero que vocês, eu vou tirar um momento de aula e organizar para que vocês possam ensinar para os outros alunos. Eu quero trabalhar isso daqui dentro da nossa disciplina, certo? Eu quero trabalhar essa questão do didatismo, que é o aprender a ensinar, certo? E eu peço que vocês estejam abertos para esse momento, porque isso daqui vocês vão ver como isso daqui vai ajudar vocês no estudo de vocês. Vocês vão começar, quando vocês começam a se desprender para ensinar o que vocês entenderam, isso daqui aumenta, né, as chances de vocês reterem e clarear ainda mais o conhecimento que vocês têm daquele determinado assunto. Então, dentro do estudo orientado, eu quero trabalhar o didatismo com vocês. Nossa aula vai até 10h50, nós temos 10 minutos ainda. Construtivismo. Não ser apenas receptor de conhecimento, mas participar do processo de produção do conhecimento, né? Então, o que é isso? Dentro da aula de estudo orientado, se vocês ficarem só de forma passiva, só escutando o que o professor diz, só recebendo os comandos que o professor passa para vocês, e não desenvolvendo o didatismo, não desenvolvendo a monitoria, né, que é um ponto importante dentro do estudo orientado, vocês não vão estar desenvolvendo o construtivismo, que é a participação do processo de construção do conhecimento, né? Quando vocês só recebem, vocês não estão doando, vocês só estão recebendo, né? Então, é interessante que o conhecimento ele seja construído, que tenha a participação de vocês, né? Justamente para as informações elas se tornarem mais ricas. Por quê? Porque eu vejo a mão desse ângulo aqui, eu estou vendo ela desse ângulo. Vocês já estão vendo desse outro ângulo aqui. Tem outra pessoa que já está vendo aqui. Então, as opiniões sobre um determinado objeto de estudo o objeto de estudo pode ser o mesmo, e as opiniões podem ser diferentes, porém, todas essas opiniões podem estar certas, sim. É só mais uma forma de se ver aquilo, né? Então, eu quero desenvolver isso dentro de vocês, dentro aqui da aula de estudo orientado. Ficou claro para que serve o estudo orientado? Ficou. Vou passar. Como deve funcionar, então, o estudo orientado, professor? Olha só, as aulas de estudo orientado, elas funcionam, né, semanalmente, é uma aula por semana. E aí, olha só, o estudo orientado, ele funciona da seguinte forma, objetivando, instalar uma rotina de organização e planejamento do estudo. Então, dentro do estudo orientado, né, a gente vai tentar trabalhar uma organização da rotina de estudo de vocês. E eu vou trazer uma aula só sobre isso. E vai ser uma aula top. Se vocês ver os outros alunos, vocês digam a eles que participem dessa aula, porque vai ser top. Garanto para vocês. As aulas podem ocorrer fora de sala de aulas, bibliotecas, laboratórios, no pátio da escola. Isso aqui, ó, eu coloquei esse parênteses aqui, ó, em casos de aulas presenciais. Então, a aula de estudo orientado, ela não precisa acontecer sempre dentro de sala de aula. O professor pode levar os alunos para um outro ambiente e desenvolver essa aula,
certo? Então, não é uma aula engessada. Os alunos podem atuar como monitores, vai trabalhar justamente o didatismo, que é o ato de ensinar, certo? Auxiliando outros alunos em determinados conteúdos. As primeiras turmas, né, a gente identificava, por exemplo, chegava assim e dizia, qual é a dificuldade aqui da turma na disciplina de matemática? Tem algum aluno que está dominando esse conteúdo? Sim. Aí ele vinha para a frente e dava uma aula, explicava como era que fazia uma determinada questão, como era que fazia um determinado cálculo. É disso que estou falando aqui, de ser monitor, né? De você começar a ensinar aquilo que você já domina para outras pessoas, porque o ritmo de aprendizagem é diferente de cada aluno. Tem aluno que aprende mais rápido, tem outros que demoram um pouquinho mais. E aí, esses que aprendem mais rápido, ele pode desenvolver esse ato de monitoria para ensinar esses outros. E, às vezes, a gente via que essa forma de se trabalhar dentro do estudo orientado facilitava demais a compreensão dos alunos, porque o professor, às vezes, passa um conteúdo, passa uma informação e o aluno fica, às vezes, um pouco perdido. Aí outro aluno percebe, entende aquele conteúdo e já passa de uma maneira mais fácil para o outro aluno. Isso é muito bom. Então, como deve funcionar o estudo orientado? Vai funcionar em aulas semanais, como já vinha acontecendo no virtual. A gente vai trabalhar a questão de organização do tempo de vocês, do planejamento de estudo de vocês, né, da rotina diária de vocês. A gente vai trabalhar essa questão aqui, né, de aulas dentro desse ambiente virtual. Porém, quando a gente voltar, a gente pode, para o presencial, a gente pode desenvolver em outros ambientes que não seja a sala de aula tranquilamente, certo? Aí vai depender dos espaços que nós temos à disposição. Alunos podem atuar como monitorista aqui, dentro dessas aulas virtuais, eu quero que vocês desenvolvam. Por quê? Porque é completamente possível, já que nós estamos nesse ambiente aqui, nessa sala virtual, e vocês podem, por exemplo, ativar aí a câmera de vocês para ensinar um determinado conteúdo, seja de português, seja de história, seja de... Tá entendendo? A gente não fica fechado a nenhuma matéria. A gente tem aqui uma possibilidade de trabalhar qualquer atividade. Lembra lá no início da aula, eu falei que o estudo orientado é um espaço reservado para o desenvolvimento de qualquer atividade. Então, a gente não fica preso à disciplina. Compreenderam? Espero que sim. Vamos lá. O que se faz nas aulas de estudo orientado? E aí é onde vocês apertam o nó mesmo, né? O que se faz nas aulas de estudo orientado? Ó, primeiro, nas aulas de estudo orientado, a gente vai tentar localizar as dificuldades de aprendizagem, certo? Então, qual é a dificuldade da turma? Da maioria dos alunos da turma? Eu estou com dificuldade em entender o conteúdo sobre Revolução Industrial de História. Eu estou com dificuldade de entender, né? Eu não estou conseguindo desenvolver esse conteúdo que está relacionado à geografia. E aí a gente vai eleger um dos alunos que está dominando esse conteúdo para ele explicar essa temática, essa parte do conteúdo para os outros alunos. Compreenderam? Eu sei que eu já vou contar com o Rafael, que ele disse que aqui está aberto, né? Já fez isso também, de monitoria, então vai ser bom. Eu quero ter mais de um monitor, eu quero ter pelo menos uns 4 monitores, né? Dentro das aulas de estudo orientado, porque aí facilita. Olha só, desenvolver o hábito de estudar. Quando a gente começa a desenvolver essa dinâmica de aluno estudando, ensinando a outros alunos, e não só o professor vai ficar só para criar um ambiente para que vocês possam desenvolver essa tutoria, para que vocês possam desenvolver esses hábitos de estudar. Então, o estudo orientado, a participação do professor é mais para criar esse ambiente. Essas primeiras aulas eu estou dando esse embasamento teórico para vocês entenderem como funcionam as aulas de estudo orientado, né? Porque é necessário. Aí depois eu vou começar a trabalhar dessa forma aí, criando, localizando quais são as dificuldades que vocês estão tendo nas disciplinas, e aí elegendo um dos alunos para tentar trazer essas informações para você. Então, a gente vai ter o estudo orientado funcionando igual funciona no presencial, só que aqui. Vai dar certo. Aprender a priorizar as atividades que precisam de mais atenção.
Ou seja, eu tenho dúvidas em português, mas eu estou com muita dúvida em tal ponto da disciplina de biologia, sobre o funcionamento celular, né? Aí a gente vai ver quem tá dominando esse conteúdo aqui da sala, quem está compreendendo bem, né? Pode dar uma aula, ou pode trazer um ensino sobre isso daí, aí a gente vai trazer, aí esse aluno vai tomar na frente da aula, como eu estou agora, né, estava explicando, e ele é que vai explicar para os outros, mesmo porque eu não domino essa área, mas vocês sempre têm alunos que conseguem, lembra o ritmo de aprendizagem? Que consegue captar mais um conteúdo do que outros. E aí, o que acontece? Tem alunos que dominam mais história, tem alunos que dominam mais biologia, tem alunos que dominam mais matemática, então não vai ficar um aluno só. Fica, por exemplo, para geografia a gente usa monitor tal, fulaninho de tal, para matemática vai ficar fulaninho de tal, cicraninho vai ficar para matemática. Beltrano vai ficar para, sei lá, português, por exemplo, matemática. E aí a gente vai tendo vários monitores. Então, o que se faz nas aulas de estudo orientado? Localiza primeiro quais são as dificuldades, né? Quais são as disciplinas que vocês precisam ter um pouco mais de atenção. É como se fosse uma aula de reforço. Só que essa aula de reforço não é dada pelo professor, é por vocês mesmos. Desenvolver hábitos de estudar e aprender a priorizar a atividade. Eu tenho essa atividade aqui e tenho essa outra, mas essa daqui é mais... eu estou com mais dificuldade nessa daqui, então eu vou priorizar ela. Depois que eu dominar esse conteúdo aqui, eu venho para essa outra. Então, é isso aqui, ó, priorizar as atividades. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Olha só, ainda tem mais pontos, e aí eu vou parar a aula aqui, por conta do horário, já é 10h50, vai entrar outro professor. Então, a gente para aqui e continua a explicação desse conteúdo, dessa parte aqui, na próxima aula. Tudo bem? Eu reviso novamente e a gente continua daqui de onde nós paramos. Tá certo? Eu vou colocar a frequência, vocês assinem novamente, quem não assinou. E aí vocês podem sair. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat também. Eu já assinei, eu tô saindo aqui. Valeu, Ótimo.